Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 4/6/2019. Vamos mais para uma videoaula aí, básica, né? Em eletrônica, amplificadores AB. Uma pergunta que o pessoal sempre faz: como eu faço para calcular o número de transistores na saída do amplificador AB? Vamos lá, pessoal. Bom, esse transistor aí que é o mais utilizado, 2SC5200, tá vendo? Que é o datasheet dele, onde a gente tem as especificações do transistor, ok? Então vamos lá. Uma pergunta recorrente aí nos fóruns, nas aulas do YouTube das pessoas é: quantos transistores devo usar? Bom, vamos tentar solucionar essa equação de uma forma simples e prática, certo? Observe que a gente tem um esquema bem básico do seu lado esquerdo aí, onde tem dois transistores, um NPN e outro PNP, com duas resistências de emissor, não é isso? Bom, não vamos considerar as resistências, vamos botar como zero, e a tensão que cada transistor abate, né, o 0,6 volts. Vamos fazer como se fosse um circuito fechado, ok? Bom, a gente só vai analisar um semiciclo, porque um é igual ao outro, tá certo? Como a tensão que a gente vai adotar aqui é uma tensão similar, tanto do lado positivo como do lado negativo, a gente vai fazer uma análise bem simples e prática. Bom, o que é que eu preciso para fazer acontecer? Bom, preciso saber qual vai ser a tensão de operação desse amplificador. No caso, eu vou colocar que a gente vai trabalhar com 100 volts, correto? Isso por polaridade, tá, gente? Que a fonte é simétrica. Bom, a impedância que eu quero trabalhar, no caso, 2 ohms, é isso? O fator de amortecimento estimado, o FD ou damping, né? Nós não vamos utilizar para efeito de cálculo nessa situação aqui. A temperatura que nós vamos atingir máxima, a gente vai considerar uma temperatura de 70 graus Celsius, ok? Bom, vamos lá. Inicialmente a gente tem que saber o que é isso aqui, tá? Esse SOA. SOA é um gráfico que é fornecido pelo fabricante do transistor, onde informa qual é a área segura de operação dele. Isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Mas vamos lá. Como é que eu calculo o número de transistor na saída do amplificador AB? Primeiro, eu adotei 100 volts de tensão, como eu só estou analisando um semiciclo positivo. A impedância, 2 ohms. E eu preciso agora o que? Preciso achar a corrente máxima produzida por esse amplificador nessa impedância, ok? Bom, utilizando a lei de ohms, eu vou multiplicar a tensão dividido pela resistência, eu vou achar a corrente, não é isso? Então eu tenho 50 amperes que eu preciso ter na fonte para poder alimentar esse amplificador, ok? Bom, pegando a informação do datasheet, observe a temperatura que eu coloquei aqui, é 25 graus. Eu cortei aqui porque a gente não pode utilizar essa temperatura como referência para nossos cálculos, porque a temperatura que a gente está é um pouquinho superior, e a temperatura que o amplificador atinge também é superior. Então nós adotamos a temperatura de 70 graus Celsius. Bom, o limite máximo de tensão para esse transistor é 230 volts, segundo o datasheet. E a potência máxima que ele dissipa é 150 graus a essa temperatura, 25 graus, tá? Que corresponde a uma corrente máxima também a 15 amperes, ok?
O João Moção 1, ele tem uma videoaula que explica por que e como calcular a potência sobre a tensão. É bom vocês dar uma olhada, dar uma consultada aqui, é sempre bem-vindo. Bom, então, eu tenho essa potência de 150 watts, que é a minha dissipação máxima nesse transistor. Tenho minha tensão de operação, então eu tenho a minha corrente máxima que eu posso exigir desse transistor a 25 graus. Só que, conforme eu falei, essa temperatura não é válida, porque nossa temperatura que a gente adotou é 70 graus Celsius. Então eu tenho que olhar novamente no datasheet e ver a curva de temperatura. Bom, eu fiz a estimativa de temperatura, ok. A corrente ela vai ficar reduzida a 1.3 ampere segundo o datasheet a 100 volts, ok? Bom, como é que eu efetivo o cálculo em si? Bom, eu tenho a corrente máxima de 50 amperes, tenho a tensão de operação, preciso calcular quantos pares eu vou utilizar. A conta é simples. Eu pego a corrente máxima, que é 50 amperes, e divido pela corrente máxima que eu posso exigir do transistor, que no caso foi 1.3, não é isso? Dividindo 50 por 1.3, eu tenho 33,33 pares. Como isso aqui não é possível, a gente faz um arredondamento para 34 pares, ok? Então isso nos dá, dentro dessa configuração aqui, mantendo a impedância de 2 ohms e uma tensão contínua de 100 volts, nós vamos ter uma potência de áudio de 3.250 watts e uma potência total de consumo do amplificador de 5.000 watts, ok? Levando em consideração que os cálculos ele é baseado em uma fonte simétrica de 200 volts, que é mais 100 e menos 100. Como a gente precisa, só interessa o cálculo em um transistor, porque no outro se torna igual, né? É um par, e o semiciclo positivo e negativo nunca estão presentes ao mesmo tempo, porque senão você vai ter um curto-circuito. Você vai ter o chaveamento de acordo com o semiciclo, ou seja, um semiciclo positivo faz a chaveamento no transistor positivo, no semiciclo negativo faz o chaveamento no transistor negativo, ok? Bom, essa é uma forma bem didática de compreensão e cálculo. Vocês observem que o Renato RMS, ele faz bem esse dever de casa aí, né? E faz empiricamente e obtém resultados excelentes. Porque nada mais do que a prática, amigo. A prática ensina muita coisa. A tentativa e erro, ela é usada ainda em muitos métodos de projetos. E mesmo na forma rudimentar, tem bastante êxito, tá, gente? Bom, outros quesitos que a gente tem que analisar, que é a parte de refrigeração, né? A refrigeração mantém uma temperatura constante no dissipador. Não adianta também a gente ter um dissipador pequeno demais ou grande demais. O grande demais você vai ter volume e vai ter custo. E pequeno demais você vai ter prejuízo, porque você vai precisar colocar mais ventiladores para dar o mesmo resultado. Então, o coeficiente de temperatura eu vou passar para vocês como calcular numa próxima aula aí que eu estou pensando em fazer. Perfeito, pessoal? Ficou entendido aí para vocês aí? Uma forma simples, prática e eficiente de você saber o quantitativo de transistores na saída do amplificador classe AB. Bom, essa videoaula fica por aqui. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode utilizar as linhas de descrição aí do YouTube e passar para mim, tá? Na medida do possível, eu vou tentar responder para vocês aí de uma forma bem sucinta. Um abraço a todos.